Graças a Deus. Temos aprendido nessa campanha, na primeira semana, uma ordem que está em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler juntos? Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 5, versículo 18. Só que nós vamos ler até o 21. Efésios 5, 18 a 21. Você já achou aí na sua Bíblia, querido? Amém? Então vamos ler juntos. Efésios, capítulo 5. O Espírito de Deus fala com a igreja, irmão. O Espírito de Deus fala conosco. Ele está dizendo aqui, nesse texto da palavra, que você precisa permitir que Ele preencha a sua mente, seus desejos, seus sentimentos, seu pensamento, seu coração, toda a sua vida. Há muita gente que gosta do vinho, que são controlados pelo vinho. O vinho tira a noção, mas o Espírito Santo restabelece a razão. Essa é boa, não é? Vamos falar junto? Para ficar assim bem firme. Isso é boa. Saiu agora. O vinho tira a noção, mas o Espírito restabelece a razão. Quero ver um amém aí. Então preste atenção nisso, tá? Agora vamos ler o texto da palavra. Leiam comigo, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Esta é uma experiência para a qual você e eu somos convidados a experimentar. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus não caduca, não fica velho. O que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. O que Ele era no passado, Ele continua sendo hoje e será para sempre. Jesus Cristo é sempre o mesmo, Ele nunca muda. A razão desse versículo estar aqui nesse texto é porque nós temos essa necessidade que provém diretamente de Cristo. Há algumas verdades que eu quero que você aprenda de Jesus aqui. Uma experiência com o povo de Israel lá no Velho Testamento nos ensina muito sobre relacionamento com Jesus. Quando o povo de Israel, ao sair do Egito e atravessou o Mar Vermelho, a primeira experiência deles é com o deserto. Você sabe o que significa deserto? Deserto significa o seguinte: um lugar onde não tem nada. Isso é deserto. A vida cristã tem deserto, onde Deus tira tudo, não tem nada. E para o povo a coisa mais crítica era essa: não tinha comida e nem água. Primeiro obstáculo, sede.
Sede é um ponto crítico da vida deles. E então, lá em Atos, capítulo 17, no versículo 6, quando fizeram uma assembleia no meio do deserto e foram para Moisés dizendo o seguinte: Moisés, entramos numa roubada. Essa história de fé não está valendo nada. Esse negócio de Deus tirar a gente do Egito e levar para a terra prometida é piada. Você nos colocou numa furada. Estamos no deserto onde não tem eira nem beira, não tem direção, nem água, nem comida. E agora, qual é a tua? O grande problema nosso quando entramos em crise é que nós não sabemos o que fazer quando vem crise na nossa vida. Quando surge problema na nossa vida, queremos um milagre instantâneo de Deus. E Deus tem que agir. Então foram para Moisés. Quando chegam lá no capítulo 17, versículo 6, Deus dá uma ordem assim para Moisés. Moisés, pega teu cajado, esse cajado surrado de pastor que você tem, e vá até aquela rocha. Fere a rocha. E da rocha vai sair água. Eu nunca vi sair água do miolo de pedra. Você já viu? Aqui é diferente. Porque essa rocha, queridos, é simbólica. Ela tem uma lição. Se você olhar o texto de 1 Coríntios 10, versículo 4, você entende essa verdade. Lá vai dizer que o povo, quando caminhava para o deserto, eles bebiam água de uma rocha, eles bebiam água de uma pedra. E o que significava aquela rocha? Cristo. Aquela rocha era Cristo. Quando vemos Moisés bater com a vara naquela rocha, dizendo assim: rocha, brote água para essa multidão. E então a água jorrou daquela rocha. Era um evento profético que eles não entenderam. Só quem está aqui hoje que entende. Aquela rocha ferida nos fala de um Jesus que seria ferido lá na cruz, e por meio da sua ferida, nós aqui iríamos experimentar a vida abundante de Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz, alguém teve assim uma brilhante ideia: nós vamos quebrar as pernas dele e vamos tirá-lo daquela cruz. Mas quando foram lá para quebrar as pernas, já não tinha mais vida. Entre soldados tinha um sanguinário, só João captou o evento. Ele pegou uma lança e rasgou o ventre de Jesus. E então, daquele ventre rasgado, o que saiu? Sangue e água. Olha o cumprimento de Êxodo, capítulo 17, versículo 6. A rocha ferida era um símbolo do Jesus ferido, de cujas feridas emanam sangue e água. É a morte de Jesus acontecendo na cruz para nos dar vida, e vida em abundância, queridos. Nunca diminua a preciosidade de Jesus na sua vida. Nunca diminua a realidade drástica, dramática, poderosa da cruz de Cristo para a nossa salvação. Então, aqui nós encontramos a pedra ferida e agora na cruz o médico ferido. O médico ferido tem o poder de nos curar, tem o poder de trazer vida em lugar da morte, tem poder de regenerar, de criar gente nova.
pessoa recriada, renovada, coração novo, e encher-nos de um espírito novo, porque Ele realizou a mais espetacular obra de redenção. Por causa disso, temos aqui algumas lições que o Espírito quer nos ensinar aqui. Primeira delas, Jesus faz brotar rios de vida do coração regenerado. Vamos falar juntos? Jesus faz brotar rios de vida do coração regenerado. Eu gosto da ideia de rio. Rio parece que lembra a nossa infância. Aquele lugar onde a gente brincava. Eu nasci num lugar que tinha um rio. Eu pensava que era um rio. Quando eu volto lá hoje, é um corguinho, um reguinho. Pensei, cadê o rio daqui? Rio fala de experiências boas na nossa vida. Por isso que muita gente aqui hoje ainda gosta de rio, não é? Feriadinho, caminho do rio. Todo mundo gosta, pelo menos quase todo mundo, né? Quando Jesus queria falar de algo extraordinário para a vida do ser humano, ele falava de rios. E a Bíblia gosta de trazer essa expressão. Por exemplo, Salmo 47 diz que há um rio que alegra a cidade do nosso Deus. Já leu lá? Há um rio que alegra a cidade do nosso Deus. Rio ali está ligado com alegria, um lugar de vida. Se você ler Apocalipse, diz que há um rio também que corta a cidade santa. E é um rio de vida. No céu, a Bíblia diz que no novo céu e na nova terra, já não mais existirá o mar. E é uma pena. Queria tanto ter praia lá no céu, mas não vai ter não. Mas tem o rio da vida, um rio que corta a cidade. Quando Jesus queria trazer para a nossa mente, para o nosso coração, a ideia de que vida espiritual, gente, não é conta-gota. Vida espiritual não é uns lances de alegria aqui e acolá. Ele falou assim, João 7,38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, que acontece? Do seu interior fluirão rios de água viva. O seu coração, irmão, regenerado, recriado pelo Espírito Santo de Deus, é uma fonte de água viva. Domingo passado, aprendemos aqui na parábola daquele amigo que precisava de 3 pães, ele não tinha nada. Então foi pedir emprestado na casa do outro amigo 3 pães. Trazendo para a realidade, eu disse que nós somos assim. Humanamente nós não temos nada, mas os recursos divinos estão à nossa disposição para enriquecer a nossa vida, para abençoarmos outras pessoas que estão aí. Agora Jesus diz o seguinte: vocês não são fonte seca, você não é um boca seca, você não é alguém que perdeu a vitalidade. Se você é crente, nasceu de novo, tem um novo coração, tem uma nova vida, tem um novo espírito, então a sua vida, meu irmão, brota fonte de água viva. Esse é um milagre. Antes era pedra bruta, agora do seu interior está brotando rios de vida, rios de alegria, rios de paz. Os rios de Deus correm por meio da nossa vida, irmão. Este milagre aqui é extraordinário. Jesus faz brotar rios de vida do coração regenerado. Uma boa ilustração disso. Vamos mexer com vinho de novo. Parece que o negócio é bom, né? Sempre tem vinho na conversa. Jesus vai para um casamento.
Casamento hoje tem Coca-Cola, tem Guaraná, como é que chama? Por aí, né? Mas naquele tempo tinha vinho. E então, no meio da festa, e festa de casamento naquele tempo, gente, era 7 dias. 7 dias de festa. De segunda a domingo, só festa. Que coisa boa. Estou para ver casamento assim hoje aqui, né? 7 dias de festa. No meio da festa, depois de 3 dias de festa, o vinho acabou. O noivo era mão fechada, mão de vaca, comprou um pouquinho de vinho. Cuidado, meninos, casar com mão de vaca, viu? Cuidado. Então, no meio da festa, acaba o vinho. E então chega lá no ouvido de alguém: ei, o noivo não tem mais vinho. A festa do noivo entrou no perrengue, não tem mais vinho. Então foram a Jesus. Eles não têm mais vinho. E Jesus então entra em cena. Ele manda colocar água em 6 grandes vasilhames que estavam lá. E aquela água colocada ali foi transformada em vinho. E vinho bom. Vinho bom. Que todo mundo, quando experimentou aquele vinho, traz mais. Esse é bom, esse é do bom. E então ali foi um milagre, que a Bíblia diz, começou aqui os milagres de Jesus. Mas o que significa isso? Gente, as histórias bíblicas não são apenas para contar história, elas têm lições. Elas têm lições. Esse milagre da transformação da água em vinho tem um correspondente espiritual. Sabia disso? Talhas de pedra ainda é símbolo de coração de pedra, coração duro, coração resistente, coração que não reage, preso ao pecado, ao velho sistema. A água colocada por Jesus é símbolo do Espírito que muda a essência, a natureza das coisas. E daí surge vinho novo. E vinho novo, irmão, é a nova vida de Jesus, a nova vida de Cristo, símbolo do novo. Quando Cristo entra em cena, tudo se faz novo. Todo relacionamento é novo. Tudo que você recebe de Cristo é novo para a sua vida. Nele nós temos tudo que é novo. Experimentamos isso. Jesus faz brotar rios de vida, faz brotar água viva, símbolo da nova vida do coração regenerado. Outra lição que você precisa aprender. Há 2 forças que controlam o coração do ser humano. Há 2 forças, 2 poderes, 2 obras profundas que controlam o coração do ser humano. O ser humano não é livre por natureza, ele é controlado por forças além do seu controle. Primeira, o pecado, que também é chamado de velha natureza, de o velho homem. Se você não nasceu de novo, se você não é salvo, enquanto alguém não for salvo, ele ainda está controlado por quem? Pelo pecado. Jesus foi claro, ele falou assim: quem comete pecado é o quê? É escravo do pecado. Escravo não tem vontade própria. Escravo obedece a um comando superior. Escravo não sabe o que é liberdade. Escravo não sabe o que é vida. O ser humano é escravo do pecado, gente. O pecado é o maior senhor de escravo que existe, universalmente. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 12,
diz assim: não reine o pecado sobre o corpo de vocês, para que vocês não obedeçam aos desejos, ao controle dele na sua vida. Irmão, a grande obra da cruz, a grande obra da redenção, tem como resultado me libertar da escravidão do pecado. Você é salvo, irmão? Você é salvo? Então o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Amém? Não vem com esse papo: pastor, eu não aguentei, a carne é fraca. Ei, a carne está crucificada juntamente com Cristo. E você agora é livre do pecado, irmão. Viva como livre do pecado. Quando vier à sua mente as insinuações do pecado, levante a sua cabeça e diga assim: não sou mais escravo do pecado. Eu não tenho que obedecer aos ditames desse ditador. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. O crente tem que ser livre e fazer valer a sua liberdade. Segunda força: se você nasceu de novo, seu coração foi trocado, foi mudado, agora o que habita na sua vida é quem? É o Espírito de Cristo. Agora habita em mim o Espírito de Cristo. Vamos falar juntos? Agora habita em mim o Espírito de Cristo. Você tem certeza disso, irmão? Amém? O que o Espírito de Cristo faz na vida da gente? O Espírito faz um novo homem no modelo de Jesus. Ele faz um novo homem no modelo de Jesus. A grande bênção que Deus te deu foi você ser um modelo de Jesus aqui neste mundo. Amém? Você não apenas tem uma mensagem para a pessoa lá fora, você é a mensagem de Cristo para as pessoas, irmão. Você é a mensagem de Cristo para as pessoas. Portanto, o Espírito de Cristo habita em nós. Ele não só reside, ele dirige, ele guia. E um dos resultados é o que está em Efésios 5,18. Ele nos enche da presença de Cristo. Então não se engane, para ser novo, você precisa nascer de novo. Para se encher do Espírito, só um vasilhame novo e submisso a Cristo. Aí vem a bênção de Efésios 5:18-21. Portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, e por essa razão procurem compreender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho. Por quê? Qual foi a primeira frase que o Espírito deu um clique para a gente aqui? O vinho faz o quê? Tira a noção. E o Espírito faz o quê? Restabelece a razão. Enchei-vos do Espírito. Não é uma opção que eu tenho, A ou B. É a única condição que eu tenho para expressar a vida de Jesus. Quais são as bênçãos de um crente cheio do Espírito? Primeiro, vamos olhar aqui. Primeira bênção: nasce fruto no nosso caráter. Vamos falar juntos? Nasce fruto em nosso caráter. Nós ganhamos um novo jeito de ser. Ei, preste atenção aqui, caráter é coisa séria. Caráter é o que você é quando ninguém
está te olhando, quando ninguém está te vendo, quando papai não está perto de você, quando a esposa não está perto de você, quando você está longe de tudo e de todos, você é o que o seu caráter é. Irmãos, quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, está descrevendo o caráter. É aquilo que você é o seu conteúdo de vida, é aquilo que você expressa, é o que você faz quando está só o seu grupinho, é o que você faz com o seu trabalho, é o que você faz com a sua vida privada, particular, é o que você é esse o seu caráter. O caráter do cristão, gente, expressa o que Cristo é, o caráter de Cristo. Por isso, a primeira bênção de uma vida cheia do Espírito é o fruto no caráter. Nós precisamos orar muito para que dia a dia o Espírito Santo venha esculpindo, sabe aquele artista que vai trabalhando na pedra, né? Até dar uma forma bonita, artística nela. É assim que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele vai lapidando o nosso caráter, até ganhar a forma de Cristo na nossa vida. Não é uma bênção? Uma igreja cujos membros, meninos, meninas, homens e mulheres, pais de famílias, mães de famílias, homens de negócio, homens de trabalho, tenham o caráter de Cristo, agem com o caráter de Cristo, falam com o caráter de Cristo. Irmãos, a bênção que muda a cidade é a boa semente de cristãos que tenham o caráter de Cristo, que estão espalhados aí na cidade. O fruto do Espírito é o quê? É o quê? O fruto do Espírito é o nosso novo jeito de ser. É o caráter de Cristo formado em nós. Segunda bênção, vida de louvor a Jesus. Efésios 5:19. O que diz aqui? Falando entre vós com piadas, xingamentos, acusações. É isso que está aí na sua Bíblia? Não? Glória a Deus. O que está aqui dizendo, que o Espírito está dizendo a nós, é o seguinte: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia! Vida de louvor a Jesus. A vida de louvor a Jesus é aquela linguagem pronunciada por lábios, cujo coração já experimentou o milagre da nova vida. Louvar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Está ruim? Eu louvo a Jesus. É assim? A situação dentro de casa está ruim, a gente não está conseguindo conversar, mas nós louvamos a Jesus. A situação financeira está aquele caos, mas nós louvamos a Jesus, louvando ao Senhor é fruto de quem sabe que Jesus é o dono da sua vida. A linguagem do adorador chama-se glorificação ao Senhor Jesus. A linguagem do adorador é aquela grande bênção na vida que impede a murmuração. Gente, murmuração é uma praga.
Conhece gente que murmura, que reclama, que sempre está dizendo para Deus, está tudo ruim e errado. Sempre tem a lista das coisas erradas. O povo insatisfeito. Louvando, e essa palavra me diz que a minha intimidade com Jesus me permite ver sempre as bênçãos dele na minha vida, mesmo quando eu estou na pior escassez de tudo. O Senhor Jesus é a minha riqueza, e eu então vivo louvando o Senhor com salmos e hino de todo o coração completamente aberto para o Senhor Jesus. Amém, igreja? Outra bênção de ser cheio do Espírito, coração que sabe agradecer. Olha aí o versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Oh, como o Espírito de Deus precisa de nos ensinar essa lição, essa aula. Dando sempre graças a Deus por tudo. Você já aprendeu essa lição? Gente, deixa eu confessar para vocês, eu não. Tem coisas na vida que é tão difícil a gente dizer, Pai, obrigado, apesar dessa situação que eu estou vivendo. Porque o meu coração duro tende a reclamar, a contestar, a dizer para Deus, isso não. Agradecer a Deus por tudo. Senhor, eu agradeço ao Senhor apesar do câncer. Eu agradeço ao Senhor apesar dessa situação que veio na minha casa. Apesar da minha filha que aconteceu isso com ela, apesar dessa situação que não deu certo, a minha vida é de gratidão ao Senhor. Gente, a palavra alegria é um milagre. O mundo não conhece isso. Sabe por quê? O mundo conhece alegria quando a conta bancária tem saldo abundante. Quando o carro novo está na garagem, da casa nova. Quando a esposa está sempre sorrindo, já é um milagre, não é? Quando tudo na nossa casa vai bem, sem problema, aí estamos felizes, a alegria veio a essa casa, oh glória! Mas a alegria do Senhor, muitas vezes, é um milagre no meio do deserto. E chegou o tempo mau, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E faltou água, o Senhor faz brotar água da pedra. Jesus é a fonte inesgotável e nós bebemos dele todo o tempo. Em tudo, dai graças, ou melhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Você já aprendeu a linguagem da gratidão? Você é agradecido. Ei, filho, você sabe agradecer seu pai? Sempre. A gente sabe agradecer uns aos outros, porque a amizade dele, a vida dele é bênção para nós. Deus o torna canal de bênção na nossa vida. Vida de gratidão. Outra lição, amados. Relacionamentos saudáveis. Vida cheia do Espírito, cristãos cheios do Espírito, famílias cheias do Espírito, gente cheia do Espírito de Deus, constrói relacionamentos saudáveis. E por onde é que passam esses relacionamentos saudáveis? Vamos passear aqui um pouquinho. Em Efésios 5, a esposa tem relacionamento saudável em casa, as mulheres sejam submissas ao marido como ao Senhor, amém, irmãs? Vocês viram? Amém? Vamos orar? Precisamos orar, né? Muito.
Mulher cheia do Espírito de Deus, leva um coração manso e submisso para dentro da sua casa. Amém? Está aí na Bíblia. É relacionamento saudável, queridos. Muitas casas, muitas famílias têm o relacionamento quebrado, magoado, por causa da discórdia, das brigas. Casais cheios do Espírito Santo vivem em harmonia. Famílias cheias do Espírito Santo vivem em harmonia. Igreja cheia do Espírito Santo tem relacionamentos saudáveis. Maridos cheios do Espírito Santo amam a sua esposa como Cristo ama a igreja. Amém? Eles morrem pela sua esposa. Cristo não morreu pela igreja, eles morrem pela esposa. Eles são capazes de fazer o maior sacrifício para trazer o melhor presente para ela. Amém, irmã? Essa noite vai ser boa para vocês, viu? Amém. Preste atenção aqui, queridos. Não há amor se o Espírito Santo não derramar o amor de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo que derrama o amor de Deus no coração do cristão. Está lá em Romanos. Portanto, marido cheio do Espírito, ele faz isso. Ei, filhos, preste atenção. Vocês pensaram que iam ficar de fora? Filhos cheios do Espírito são filhos obedientes a seus pais. Amém, meninos? Amém, gente? O pai diz sim e ele diz sim, papai. O pai diz não, tá bom, pai. A mãe diz, vem, filha, ajude a arrumar aqui a casa. Mamãe, eu já vou agorinha. E vai. Filhos cheios do Espírito são obedientes a seus pais, não são teimosos, não são respondões, não ficam emburrados dentro de casa. Amém, meninos? Precisamos de libertação, não precisamos? Deus faz a obra, gente. Vamos crer. Relacionamentos saudáveis, gente, são frutos de corações regenerados. O cristão já não é mais um estupim curto, já não é mais um teimoso, já não é mais um resistente, é alguém de coração brando, adoçado pela graça de Jesus. Por isso que você sempre vai encontrar na Bíblia mandamentos: amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, sirvam uns aos outros. Isso é marca de relacionamentos saudáveis. Nós somos enviados, irmãos, com a mesma missão de Jesus. Jesus falou assim em João 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Você está aqui neste mundo com uma missão. Eu estou aqui com uma missão. Eu quero que você chegue em casa e escreva uma declaração da sua missão de vida. Eu estou aqui neste mundo para... Você tem que descobrir por que você está aqui. Você está aqui nessa igreja, irmão, com uma missão. Deus quer você nessa igreja, para amar essa igreja, para abençoar essa igreja, para ser uma expressão da beleza de Deus nessa igreja e dessa igreja para outras pessoas aqui. Nós estamos aqui com uma missão. E Jesus, ao começar a sua missão, a Bíblia diz que ele saiu cheio do Espírito Santo.
E nós precisamos, é imprescindível que essa situação, nós precisamos estar completamente cheio do Espírito Santo. Assim como Jesus revelou o Pai ao mundo, nós estamos aqui para revelar Jesus às pessoas que estão conosco. E para isso, você e eu precisamos estar, que jeito? Cheios do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, irmão. O Senhor Jesus nos deu, abriu as portas para que o Espírito dele não só habitasse em nós, mas nos guiasse completamente no propósito de viver para Jesus, de servir a Jesus, de caminhar em Jesus, passo a passo na nossa vida, na nossa caminhada aqui. Quero deixar 2 palavras com você, encerrando a minha mensagem nessa noite. A primeira palavra vem da ideia de rendição. Render é o seguinte: a minha vida não é mais minha, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é só parte minha que é dele, tudo em mim está nas mãos dele. Eu me rendo totalmente a Jesus. Quando isso acontece, eu me esvazio de mim mesmo, para que eu seja totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. De que você precisa se esvaziar? Do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência? Ou você do pecado que entrou na sua vida, fez parte do seu viver e agora ele te domina, te escraviza? Nesta noite a gente pode ver o Espírito mudar esse quadro na nossa vida. A segunda palavra é submissão. A submissão significa o seguinte: colocar-se debaixo da missão de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero convidar a igreja para orar comigo nesse momento. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Você é cheio do Espírito, irmão? Sua vida transborda do Espírito de Jesus? Seu caráter tem fruto do Espírito? Amor faz parte da sua vida? Alegria faz parte da sua vida? Bondade faz parte da sua vida? Esse caráter de Cristo te torna conhecido lá na sua vizinhança, na rodinha de amigos, lá na sala de aula, lá no local de trabalho? Um caráter parecido com o de Jesus? Eu quero convidar você a, nesta noite, pela fé, tomar posse de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós podemos sair daqui cheios do Espírito Santo. Eu posso dizer: Senhor, eu abro mão de mim mesmo, eu me esvazio de mim mesmo, o meu eu não terá mais domínio sobre mim, o pecado não terá mais vez na minha vida, e eu me rendo a Ti. Eu me submeto à Tua palavra, eu creio em Jesus e quero experimentar na minha vida esse brotar, esse fluir de rios de água viva. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que você saia daqui hoje transbordando do Espírito, transbordando de Jesus, com a sua vida abençoada, seus relacionamentos abençoados, sua família abençoada. Deus quer que você seja nessa semana, irmão, um crente abençoador, totalmente cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, abençoando as pessoas que passarem pelo seu caminho. Você precisa dessa bênção na sua vida? Amém? Se você precisa dessa bênção assim como eu, vamos ficar em pé e vamos orar juntos? Nós vamos clamar ao Senhor que Ele mesmo trabalhe essa palavra na nossa vida aqui. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Diga assim: Senhor,
quero ser uma pessoa diferente, um pai diferente em casa, um marido diferente. Quero chegar em casa com uma vida diferente. Quero ser você esposa, ore ao Senhor para que toque a sua vida, para que você seja uma fonte de paz dentro da sua casa, um elo de harmonia dentro do seu lar. Ore, Senhor, me torne diferente dentro da minha casa, me torne uma fonte de bênção dentro do meu lar, uma pessoa conciliadora, uma pessoa pacífica. Em nome de Jesus, filho, ore assim: Senhor, me torne um filho, uma filha obediente aos meus pais. Não quero ser respondão, contestador, mentiroso. Quero viver em paz com a minha família, debaixo da graça do Senhor. Deus nessa noite quer fazer milagres na sua vida e também por meio da sua vida. E Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo de Cristo. Ore ao Senhor agora. Quero que você abra seu coração e peça ao Senhor que Ele abençoe a sua vida com essa palavra, com essa mensagem. Diga assim: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito do Senhor. Eu quero que o meu caráter produza o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em mim. Quero que você ore, quero que você vá a Jesus e diga assim: encha-me com o Espírito do Senhor agora. Quero transbordar da Tua presença na minha vida. Posso ser um crente diferente, posso ser um crente cheio da Tua graça, posso ser um crente que transborde a alegria do Senhor, que ande de vitória em vitória, que tenha vitória sobre o pecado, sobre o vício, sobre o mal. Eu posso ser um crente vitorioso. Então pegue essa palavra e deixe o Espírito fazê-la crescer na sua vida, irmão, em nome de Jesus. O Senhor está te chamando para uma caminhada nova, uma experiência diferente. Crente cheio do Espírito Santo. Igreja, nesta noite, o Senhor nos convida para uma experiência diferente. Vida cheia do Espírito Santo. E Ele está fazendo essa obra na nossa vida aqui. Quero que você ore, quero que você coloque a sua vida diante do Senhor, diante do altar. E nós vamos orar juntos. Levante a sua voz comigo e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus te pedir que o Senhor agora trabalhe na vida de cada pessoa que está aqui. Todos nós aqui somos necessitados da Tua graça. Nós necessitamos de tornar essa palavra muito prática na nossa vida. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Jesus já fez essa obra. E agora, Pai, nós nos submetemos a Ti. Nos rendemos ao Senhor. Nós cremos na nossa morte para o pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós cremos que a vida de Jesus é a nossa vida, que o Espírito habita em nós. Agora queremos, ó Pai, ser cheios do Espírito do Senhor, moldados na vida de Cristo. Nós queremos, Senhor, sair daqui nessa noite, levando para nossos relacionamentos uma vida impregnada do amor de Cristo, da alegria de Cristo, do poder de Jesus. Abençoa cada marido, cada esposa, cada casal, cada filho aqui nessa noite, Senhor. O Senhor conhece os pontos do nosso caráter que precisa ser moldado, precisa ser tocado pelo Teu poder. Toca agora em nome de Jesus, para que a vida de Jesus se expresse em nós. Nós cremos na verdade da cruz. Oramos por aqueles que nos veem, que nos assistem de algum lugar pela internet. Oramos para que a bênção do Senhor trabalhe a convicção, o entendimento de cada um. Para que o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor nos encha e nos molde à imagem do novo homem, à imagem de Jesus Cristo, para vivermos sempre na vitória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Aleluia. Glória a Deus.